Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice e meu grupo é composto pela Josilane, pela Caroline, a Kátia, a Marinalva e a Milena. E nós ficamos com o capítulo 2 do livro Democratizar a Democracia, que fala sobre o reinventar a democracia participativa da África do Sul. O texto, ele começa com um trecho da Carta da Liberdade que diz o seguinte, eu vou estar lendo esse trecho para vocês. Abre aspas. O povo governará. Todos os homens e mulheres terão direitos de votar para e de se candidatar a todos os corpos legislativos. Todas as pessoas participarão na administração do país. Os direitos dos indivíduos serão iguais, independente de raça, cor ou sexo. Todos os corpos de pequenas elites, quadros consultivos, assembleias e autoridades serão substituídos por órgãos democráticos de autogoverno. Fecha aspas. Então, segundo o texto, as lutas elas são uma forma de emancipação do povo de algum mal existente na sociedade. O texto explica que, dependendo do contexto que se dá uma luta, ela pode ter vários nomes. Para uns vai ser chamado de liberdade, para outros democracia, outros ainda será chamado de socialismo, mas independente dos termos que são utilizados, as lutas elas buscam simplesmente a libertação. E nessa libertação existe assim, lá no seu íntimo, uma promessa de democracia participativa. Para alguns grupos, essa ideia de democracia participativa ela representa a participação de todos em debates, em assembleias, por exemplo. Já em outros, normalmente em grupos maiores, sugere que os seus membros eles tenham o direito de participar diretamente ou indiretamente dos processos de decisões. Conforme o texto, a África do Sul ela saiu de um período de regime chamado de apartheid. O regime apartheid ele foi uma rigorosa legislação separatista implantada durante anos na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria, que era branca, os únicos com direito a voto, detinham todo o poder político e econômico do país, enquanto a imensa maioria negra restava simplesmente a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. O apartheid não permitiu o acesso dos negros às urnas, por exemplo, proibia eles de adquirir terras na maior parte do país, obrigando eles a viverem em zonas residenciais segregadas, uma espécie de confinamento geográfico. Os casamentos e as relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias também eram proibidos. Falando um pouco nesse movimento, nesse período, a gente pode lembrar de Nelson Mandela, que é um nome muito conhecido e que foi um ativista, um grande ativista, para acabar com esse regime. Mas então, voltando aqui um pouco no texto, o Congresso do Povo, eles escreveram uma carta chamada Carta da Liberdade, que era um documento no qual eles reivindicavam os direitos de todos. Sendo assim, então, essa carta ela representou um projeto contra-hegemônico. Por quê? Porque ela buscava essa inclusão dos que estavam sendo excluídos. Porque assim, eles buscavam pensar de forma crítica contra a minoria que lideravam. Dessa forma, eles conseguiam mudar aquela realidade que aquele povo se encontrava. Mas, como nós sabemos, nenhum movimento ele ganha forças assim tão rapidamente. O movimento, ainda mais um movimento que recebia uma repressão estatal enorme. Mas, mesmo assim, no final da década de 60 e 70, as ideias de democracia participativa, elas começaram a dissolver melhor dentro mesmo do próprio movimento de libertação. O texto, ele retrata muito essa questão de autogoverno político, social, até mesmo porque esse movimento que eu citei na África, ele incentivou outros ativistas. Com isso, surgiu a tradição inventada, que na África do Sul nós podemos entender que a democracia e democracia participativa são modelos de tradições inventadas pelo movimento de libertação. Nós devemos pensar que também essa tradição ela não foi inventada assim por um grupo isolado, restrito e tal,
Mas ele foi inventado a partir de como esses movimentos trouxeram a sua marca de participação, das experiências vividas, vindas das pessoas de diferentes contextos políticos e sociais. A formação dos movimentos sociais em fase de construção envolve solidariedade e novas identidades. Esses movimentos, para revolucionar, precisa de bagagens, quer dizer, essas bagagens elas podem ser tanto religiosas quanto tradicionais. Além disso, também é a função da cultura, da etnia, da ética e entre outras formas para que esses movimentos tenham forças. Então, ter o movimento e não ter uma bagagem, ele vai ter uma significância baixa, porque cabe quando o movimento ele está sendo processado, ele precisa primeiro entender o que ele quer e quais são as finalidades para ele ser desenvolvido. Então, dispensando concepções que são novas para fazer a revolução. Thompson fala da aldeia de Tecelhões pelas experiências de tradições, ligando a democracia participativa, que adota novas doutrinas, assim como já na África do Sul, que com diferentes grupos de trabalhadores trouxeram sugestões que consequentemente não estavam dentro dos seus sindicatos. Então, a visão que Thompson deu em relação à aldeia de Tecelhões fez com que a África trouxesse novas aptidões para os seus movimentos, que estava em vigor na época, o apartheid. Algumas dessas experiências não eram em si democráticas, mas promovia a busca dos trabalhadores, pois a partir dessas participações, os sindicatos conseguiriam ouvir o que esses grupos traziam para tentar melhorar os sindicatos e também resolver as questões desses grupos. Dentro da influência religiosa, muitos desses trabalhadores era envolto por uma religião muito forte. E como na época eles estavam fazendo esses movimentos em relação ao apartheid, eles estavam meio que achando ruim colocar essa religião em vigor. Porque muitos daqueles trabalhadores eram sindicais e eles não queriam ter influência religiosa, ainda porque pela fé cristã, que era predominante na década de 70. Essa demanda religiosa influenciou no sentido de justiça para desafiar as relações sociais e opressoras e os exploradores. Saleh Manier era um socialista que ele era contra dizer que não era bom a influência religiosa. Ele dizia que não via objeção de portar uma fé religiosa e tomar decisões sindicais, pois a partir dos seus ensinamentos familiares ele conseguiria separar o muçulmano do socialismo. A partir disso surgiu a tipologia negra, que estabeleceu uma ligação dos ensinamentos religiosos com a democracia. Para mostrar que a religião estava em união com seus sindicatos, Saleh Manier ele dizia que a família dele era uma família muçulmana e também era envolto com questões políticas, em questão da democracia, e ele não via objeção a isso. Então, todas as vezes que tinham reuniões, no caso, os imbisos, que eram assembleias destinadas a essas reuniões, eles abriam essas reuniões primeiramente com oração e com cantos religiosos, para mostrar a tradição e deixar aquilo em vigor, que a fé cristã era predominante e também fazer com que esses movimentos estavam centrados dentro da justiça e do poder divino. Dessa forma, mesmo achando que a influência religiosa fosse prejudicar a democracia, a igreja teve grande influência na construção dessas tradições democráticas no movimento social, pois
No contexto do apartheid, muitos dos clericais tinham seu sistema de autogoverno popularmente desenvolvido. Então, a influência da igreja fez com que tivesse uma organização dentro desses movimentos. Já na concepção de influência tradicional, da mesma forma que a religião ajudou as decisões da democracia, as influências tradicionais não foi diferente, pois cada membro portava de características particulares das tradições. Alguns desses membros utilizavam dessas reuniões para debater e tentar resolver as situações das disputas das áreas urbanas. Então, acabava que cada movimento tinha o seu querer. E essa influência também tradicional, assim como a religiosa, fez com que esses membros conseguissem resolver suas situações dentro desses sindicatos. Da mesma forma que as instituições religiosas, as estruturas tradicionais tendiam a ser hierárquicas, favorecendo mais os homens, sendo eles mais velhos pela experiência e sabedoria. Essas reuniões eram em locais, no caso nos sindicatos, pelo Conselho Local de Imbizo. Imbizo é uma assembleia que era feita por uma aldeia africana, e que quem era o representante principal era os homens, no caso, né? Que eram os delegados que fazia essas reuniões e representavam o seu povo dentro desses membros sindicais. Boa noite, dando continuação nas apresentações. Experiências em organizações culturais e desportivas. A supressão da atividade política e sindical nos anos 60 não significou a eliminação de outras formas sociais e culturais de organização da população negra sul-africana. Com isso, a falta de atividade política levou muitas pessoas a procurarem algumas atividades não políticas, sociais e culturais, como, por exemplo, esportes, danças, coros, etc. Com isso, geralmente a maioria dessas fundações eram feitas por voluntários. E isso acabava gerando uma certa habilidade que eles ganhavam, como, por exemplo, aprendiam a manusear contas bancárias, aprendiam a promover debates, a formá-los também, e acabavam fazendo com que eles aprendessem um pouco sobre política também. Clubes ou sociedades de apoio mútuo. Devido às experiências adquiridas, isso que eu acabei de falar, pela classe trabalhadora, nas ajudas voluntárias, isso tornou muito importante para a construção do movimento sindical democrático. A Masingiwabani, ou Sociedade Funerária, foi fundada por membros voluntários e que tinha um objetivo. O dinheiro que eles recebiam mensalmente pelos seus membros eram utilizados após a morte de um membro do grupo ou também de algum parente próximo. Para uma Masingiwabani funcionar de forma coerente e sem bagunça, ela precisaria de algumas coisas, como, por exemplo, um secretário, precisaria de um presidente, de funcionários que fossem escolhidos democraticamente, uma conta bancária, entre outros. Como, por exemplo, uma rotina, os dias de funcionamento, os dias de debate, etc. Lutas estudantis. Muitos trabalhadores que formaram os novos sindicatos nos anos 70 passaram por um período turbulento no sistema educacional, em que foram impelidos para posições de liderança nas lutas contra autoridades educacionais autoritárias. Nelson Nidizia foi um antigo delegado sindical e ex-presidente do então South African Railways. Ele relembra um pouco da sua luta que ele teve na escola Liceu Osborne,
que acabou gerando até sua expulsão. Segundo ele diz que já falava um pouco, tentava promover uma conscientização política, porque ele já conhecia mais ou menos a história. Bob Merri também foi uma ativista estudantil antes de se juntar ao sindicato. Foi nesse período que houve uma conscientização política e acabou desenvolvendo o seu idealismo estudantil, levando ele a se envolver em organizações democráticas na sociedade, na comunidade. Eu vou falar um pouco sobre os tópicos 2.6, 2.7 e 2.8. As classes operárias. A classe operária ela passou por grandes mudanças, e essas mudanças, uma delas é as experiências de sindicatos anteriores. Muitos desses trabalhadores que se juntaram aos novos sindicatos nos anos 70, eles vieram de movimentos ligados ao SACTO, que trabalhava de uma forma democrática. Com o decorrer desses tempos, os trabalhadores se tornaram ativistas e líderes desses novos movimentos. Esses líderes eles tinham grandes experiências de movimentos políticos e de libertação, todos com ideais de democracia. Os ativistas civis do UDF se juntaram também a esses trabalhadores nesses novos sindicatos, trazendo experiências e competência na organização de movimentação em massa, de uma mobilização em massa. Os empregadores, quando esses sindicatos começaram a se juntar, eles criaram algumas resistências para iludir ou evitar esses sindicatos. Por quê? Esses trabalhadores vinham, esses novos líderes traziam para os trabalhadores que o local de trabalho deles não era o mais indicado. E mesmo com toda essa resistência dos empregadores, os trabalhadores eles aprenderam a fazer relatórios, a fazer minutas e a organizar e negociar um melhor local de trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o tópico 2.9, o tópico 2.10 e o tópico 2.11. Falando de uma forma geral sobre esses três tópicos, nós vemos no texto que o presidente ele dizia que os trabalhadores negros eles não iam aos sindicatos, não se reuniam nos sindicatos porque eles gostavam, mas porque eles precisavam reivindicar seus direitos e também precisavam discutir sobre a forma que eles eram tratados. E muitos dos ativistas, eles afirmavam que os sindicatos, eles não tinham outra opção a não ser seguir o caminho da democracia. E que eles fizeram disso, da necessidade, uma virtude, né? E muitos desses líderes, a democracia funcionava para muitos desses líderes da seguinte forma. Se algum líder caísse, ou se ele fosse atingido por algo dentro daquele sindicato, daquela organização, então a democracia ela estava ali para amparar e para fazer com que os outros membros do sindicato dessem continuidade ao trabalho e não deixassem esse sindicato parado, buscando os direitos, reivindicando os seus direitos e também discutindo sobre as formas como eles eram tratados. E a maioria dessas organizações, em geral, elas eram muito conservadoras. E elas eram muito influenciadas também pelas formas de vivência, vamos falar assim, as experiências de vida, que envolviam ali as famílias também dessas pessoas que faziam parte dos sindicatos. Então, essas experiências da vida dessas pessoas que faziam parte dos sindicatos, as quais também influenciavam sobre tudo que eles iam fazer ali, os movimentos, as ações, elas eram consideradas no texto pelo autor como uma faca de dois gumes, porque elas podiam ser mobilizadas de uma forma em que elas fossem progressistas
e também regressista. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eles quisessem fazer algum movimento, alguma ação, o que ia decidir muito sobre isso, os rumos que eles iam tomar, era sobre as experiências de vidas que eles tinham. E essas experiências, elas podiam influenciar de uma forma progressista e também de uma forma regressiva. E a contribuição dos intelectuais na emergência desse sindicalismo na África do Sul, ele não era a questão assim principal do texto, né? A influência dos intelectuais. Mas o que estava em questão mesmo era de que forma que essa contribuição ela tomou uma posição muito grande no grupo dos intelectuais que estavam envolvidos aí nessas organizações. Então, a maioria dos intelectuais, eles ocupavam cargos na sociedade, e eu falo intelectuais, conforme o texto diz, de uma forma geral, pessoas que pesquisavam, que procuravam conhecimento em alguma área, em algum estudo, que estudavam algo. Então, assim, a maioria desses intelectuais, eles ocupavam cargos na sociedade, alguns eram até professores, outros eram pesquisadores em universidades, delegados e coisas assim. Então, eles tinham um cargo ocupado na sociedade. Então, dentro do sindicalismo ali, dos sindicatos, eles se reuniam mais para debater e discutir as formas que eles eram tratados diante dos seus trabalhos, né, no seu local de trabalho. E reivindicar também os seus direitos. Olá, eu sou a Milena, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao capítulo 2, eu vou falar para vocês sobre 3 tópicos, que é a democracia participativa como forma de emancipação, o declínio da democracia participativa durante a transição para uma sociedade pós-apartheid e em direção a uma tradição de participação democrática. Este capítulo ele é centrado em o valor emancipatório da democracia participativa e o porquê da sua centralidade em qualquer projeto de emancipação social. Com isso, devemos lembrar de Rousseau em O Contrato Social, onde ele relata 2 proposições referentes à importância da democracia participativa. Em primeiro lugar, a democracia participativa ela é importante pois ela proporciona ao cidadão a oportunidade de participar nas tomadas de decisões políticas. E essa democracia ela permite a expansão da cidadania e a inclusão daqueles que seriam excluídos dos assuntos da comunidade. Em segundo, Rousseau ele avalia o psicológico da democracia participativa em seus participantes. A noção dessas proposições é de que a participação é livre de coerção, significativa e uma expressão da autonomia dos participantes. As noções convencionais de liberdade e democracia, elas se baseiam em 2 dicotomias. A primeira é opressão versus democracia, que mostra as questões em um modelo soma zero. O que é esse modelo soma zero? Ou há liberdade ou há opressão, mas não é possível ter os 2 ao mesmo tempo. E essa ideia acompanha a certeza de que, libertando-se da opressão, consegue-se um sistema democrático onde todos participam das tomadas de decisões. Porém, há evidências de que a maioria das mudanças democráticas elas não se resultam na inclusão em processo de tomada de decisão e nem levam à emancipação psicológica dita por Rousseau, mas sim em uma forma de democracia em que a participação é limitada à participação em eleições frequentes. A segunda dicotomia é a reforma versus ruptura revolucionária. Ou seja, a primeira associa a opressão contínua e a segunda a liberdade e a democracia. Esses argumentos ele tem como objetivo realçar o papel da democracia participativa no discurso de emancipação, propondo ainda
que a participação é um modelo de conduzir a luta. Em uma comparação do desenvolvimento da democracia e do capital, elas não se resultam na inclusão em processo de tomar de decisão e nem levam à emancipação psicológica dita por Rousseau, mas sim em uma forma de democracia em que a participação é limitada à participação em eleições frequentes. A segunda dicotomia é a reforma versus ruptura revolucionária. Ou seja, a primeira associa a opressão contínua e a segunda a liberdade e a democracia. Esses argumentos têm como objetivo realçar o papel da democracia participativa no discurso de emancipação, propondo ainda que a participação é um modelo de conduzir a luta. Em uma comparação do desenvolvimento da democracia e do capitalismo no século XX, alguns autores defendem que a classe trabalhadora é a força pró-democrática mais consistente. Na África do Sul, esta classe também tomou frente na experiência com o modelo de democracia, seja participativa ou seja representativa na sua forma de organização e na luta pela democracia como um ideal para a sociedade. Segundo alguns autores, uma classe trabalhadora relativamente fraca, ela permite que as classes médias desempenhem um papel de liderança em lutas pela democratização, o que tem consequência a limitação da democracia. Uma análise do caso sul-africano mostra que as classes trabalhadoras não eram fracas, elas eram mobilizadas e organizadas particularmente nos seus sindicatos e organizações cívicas. Turner, em 1980, ele fez uma grande discussão da democracia participativa, sendo também defensor da autogestão dos trabalhadores através dos conselhos de trabalhadores. A partir de 1990, houve um caimento do discurso da participação democrática, sendo apontada por alguns fatos. São 6. O primeiro era a transição democrática, que tinha um efeito desmobilizador entre os cidadãos, destruindo o esforço de auto-organização em nível popular. Durante a fase de negociação da transição, o futuro do país, apresentou que aceleraram com os ativistas que faziam parte da tradição de participação democrática, sendo beneficiados pelas novas oportunidades criadas pela desracialização da sociedade. E em sexto, a campanha de pavor lançada sobre o movimento democrático, que teve um efeito debilitador na prática da democracia nas organizações. Tudo isso ligou uma nova cultura de organização e liderança que entrou em contradição com a tradição de participação democrática na África do Sul. Na África do Sul e em outros países, a emancipação social ela deve ser entendida no contexto das realidades que a classe operária enfrenta, ou seja, a fome, a pobreza, a violência, o racismo, entre outros. A democracia participativa ela é um caminho que garante um sistema social reformado, a inclusão social e a política de classes. Dessa forma, um projeto de emancipação social, além dele expandir discussões de participação democrática popular, ele deve preservar a sociedade. Portanto, o Centro de Emancipação Social e da Revitalização de Participação é, ao mesmo tempo, um projeto político e intelectual.